efetivamente sobre isso. Ok. Como os nutricionistas definirão os atendimentos? O programa não é universal? Sim, o programa é universal. Você tem que atender a todos com recurso do PENAI, tá? Agora, com recurso próprio, você pode discutir, sim, com os responsáveis, a parte jurídica, e, igual o Léo falou, submeter ao Ministério Público a definição, se vai ser Bolsa Família, vulnerável, mas com recurso do FNDE, a orientação é que seja universal, seja para todos, porque é um direito e está na Constituição Federal. Quando a gente estava falando em calamidade pública na outra live, a gente até falou na possibilidade de atender, sim, as famílias de Bolsa Família, a família vulnerável. Mas ele já teve vários questionamentos de Ministério Público, outras partes também falando, não, é um direito, é universal, com recurso do PENAI tem que ser para todos. Então, essa é a orientação a seguir agora. O CAI tem como intervir nas escolhas do produto do kit? Ele não tem... A nutricionista, a equipe de nutrição é quem monta e define, porque tem a questão nutricional. Agora, é lógico, o CAI ele pode sim participar, do mesmo jeito que ele já participa na resolução, quando a nutricionista apresenta para ele o cardápio, dá opinião, vê produtos que são da safra, ele pode estar participando. Não é ele que define, quem define é a equipe de nutrição. Ok? Tem alguma coisa para falar? Não, Seria correto, devido esse baixo valor em reais, limitar a distribuição a um grupo de aluno mais vulnerável? Foi o que eu acabei de falar, né? Você quer complementar alguma coisa, Léo? não, perfeito. Foi o que eu acabei de falar, porque realmente não dá para a gente complementar, deixar nessa questão de produtos vulneráveis. Deixa eu ver aqui. Inviável levar isso em consideração, deixa eu ver aqui. As nutricionistas definirão os atendimentos universal? Nunca. A não ser que chamar uma responsabilidade para si, sem ter competência. Quem tem competência para definir o público a ser atingido é o gestor, é o secretário de Educação, é o prefeito, é o secretário de Educação do Estado, é o governador, com recurso próprio, com recurso federal nem se conversa. Se o RT, o nutricionista, chamar essa responsabilidade para ele definir público, a gente está falando de execução de política pública, está assumindo a responsabilidade também de não atender quem eventualmente precise e ele não conseguiu, com as informações, com os dados que tem, saber definir, saber qualificar todo o público e deixar que aconteça, por exemplo, de que alguém amanhã vá na televisão, vá no jornal, coloque na rede social de que está em estado de vulnerabilidade, está cadastrado em determinada política pública e não recebeu. Olha só o tamanho do problema que está chamando para si. Então, eu não traria nesse mérito de jeito nenhum. E posso garantir, não é responsabilidade do nutricionista definir isso. Entendi. Aqui fala assim, ó. Mas se a quantidade de estoque for pequena e não der para todos, não pode fornecer para os mais vulneráveis? O estoque está sob risco de ser estragado ou não? Se o estoque está ileso, não tem risco de estragar, e ele foi utilizado com recurso federal, você tem que, se for entregar, vai entregar para todos. Se está em estoque, ileso, não tem risco de estragar, mas é com recurso próprio, informe o Ministério Público que você vai fazer isso, para ele não achar que é uma ação política. Somente se você fizer isso a partir de julho, período eleitoral, mostre que você está fazendo isso com o único intuito de sanar a demanda de pessoas em estado de vulnerabilidade e distribua a quem for de direito, a quem vocês quiserem fazer o recorte e definir o público. Agora, se o recurso, independente de ser federal, independente de ser próprio, está prestes a estragar, a maior preocupação é não deixar isso sem estragar, é dar uma destinação a alguém que de fato precise. E aí distribua, sem olhar para quem. Se É for se precisar, porque não ele vai estar respondendo por justifique, improbidade administrativa, né? escreva. Aí já é improbidade Exatamente, administrativa já. Vamos supor, ter uma quantidade X, não exatamente. dá para me atender todo mundo, mas se eu não entregar, vai vencer daqui a tantos dias, eu tenho que documente isso junto com o conselho de alimentação escolar, com o secretário. Tire foto da embalagem mostrando que está prestes a estragar, enfim, tudo que for possível fazer. Entendi.
E aí, quando voltarem as aulas, terá que repor as aulas. O FNDE não vai repor essa verba e a gente distribuir depois, quando voltarem as aulas, de onde tirar recurso. Foi o que a gente comentou. Boa. Existem essas discussões, sim, de ter essa complementação, mas não tem essa certeza. Por isso que antes de qualquer iniciativa, é você fazer um estudo financeiro se vocês têm condição de fazer alguma coisa. Não é isso? Boa tarde. Tem uma pergunta a vocês, que são técnicos do PENAI. Eu fui técnica do PENAI e o Leomi também. Hoje a gente não é. Né? Eu trabalhei na FNDE durante 13 anos. No PENAI específico, eu fiquei quase 10 anos. Ajudei a fazer a Lei 11.947, ajudei a fazer a Resolução 26, trabalhei muito tempo na agricultura familiar, ajudei a fazer manual. Eu trabalhei lá. O Leomi é do FNDE, mas ele não está aqui como FNDE, está no horário de almoço, como Eu tô aqui com o pai voluntário. da Letícia. Cuidando da Letícia, mas assim, também trabalhou no PENAI, né? Ele trabalhou comigo na administração, você sabe um pouco da nossa história, mas a gente trabalhou junto na administração. Depois o Leomi foi trabalhar comigo no PENAI, a gente trabalhou no PENAI, tá? O Índio não tá no PENAI. Se vocês podem me ajudar quanto à distribuição dos kits durante a pandemia, eu posso oferecer somente para os alunos do Bolsa Família? Que essa é o grande pergunta de todo mundo, né? Que ele já falou e vamos refrisar novamente. O recurso do PENAI ele é universal, é para todos os alunos. Tá? O recurso próprio, vocês podem regulamentar junto com os órgãos fiscalizadores de vocês a forma de entregar esse produto. Alguma coisa? Léo, quer complementar? Não, perfeito. Baixa renda e vulnerável. Ou sou obrigada a fornecer para todos, se assim decidir fornecer. Sim. Se assim decidir fornecer, você fornece para todos. Agora, você pode diminuir a quantidade, conforme a necessidade nutricional. A creche já não é 30 e poucos centavos, já é R$ 1 e pouco. Então, já dá para você já pensar na quantidade maior, ou outra quantidade menor, dependendo da questão orçamentária e da questão nutricional e per capita do aluno, que a nutricionista vai ter de verificar isso. Então, aqui o município surgiu uma dúvida. Se houver contrapartida e no ano eleitoral, e aí, poderá gerar problema para o gestor? Pode falar. De jeito nenhum. O parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504 de 97, que é a Lei de Eleições, diz o seguinte, eu vou resumir, para não ter que ler, não vai ficar chato. Olha, a administração, o administrador não pode distribuir bens, insumos, nada, penduricalho, brinde em período eleitoral, que esse ano começa dia 7 de julho. Contudo, a exceção é, se for para distribuir algum item, algum bem, algum insumo de programas existentes no ano anterior ao eleitoral, é o caso do PENAI. O PENAI já existe bem antes desse ano, bem antes do ano passado, há 65 anos. E a outra exceção é se estiver em estado de emergência ou calamidade pública. Ou seja, o PENAI se enquadra nos dois. Não tem problema nenhum. O que você não pode, e que os Ministérios Públicos são bem atentos, eu estou acompanhando, hoje eu falei de novo com uma representante do Tribunal de Contas que está dialogando bastante com o Ministério Público, e a informação a única preocupação é que, na verdade, são duas. Que não compre itens por valores absurdamente maiores do que de fato está no mercado, Faturados, mesmo né? sabendo de preço. Mesmo sabendo esse aumento de preço, superfaturados, e fazer uso desse momento de distribuição como um momento de campanha, como um momento de autopromoção. Se não for feito isso, pode seguir adiante sem medo. Entendi. Aqui tanto